Olá, queridos papais, queridos avós, olá para você que é professora da escola dominical, sejam todos muito bem-vindos, que coisa boa é estarmos aqui para compartilhar com vocês a proposta, não é, do nosso programa de educação cristã continuada, o nosso PEC, isso mesmo, que traz uma proposta inovadora. O que é? É que vocês, papais, né, todas as pessoas que estão na igreja, estudando a revista da escola dominical, que aliás nesse trimestre está lindíssima, a nossa revista do livro de Salmos. Você sabe o que é, né? Salmos, poemas, salmos são cânticos que o povo de Israel, né, sempre louva a Deus, e nós então estamos neste trimestre estudando a revista com o título O Livro de Salmos, dos Salmos, mas agora também, por que não é? Na linguagem para os nossos pequeninos, olha que coisa mais linda, bem colorida, está aqui a revista do maternal, que tem como título Salmos em Poemas para Deus, isso mesmo. Então, nós estamos com a proposta neste trimestre que os salmos, né, eles estão aqui trabalhados, interpretados, né, da Bíblia numa linguagem para os nossos bebês e para a nossa turminha do maternal em forma de poemas. Isso mesmo, vamos lá então? Então sejam todos muito bem-vindos, porque não só a revista do professor, mas também, deixa eu mostrar para vocês aqui, a revista do aluno. Olha só, eu já fui aqui folheando, olha que bacana a revista, bem legal, bem gostosa, com as figuras bem infantis, bem maternal mesmo, para que você consiga ensinar a palavra de Deus. E olha que legal, que bacana, gente! No início de cada atividade, nós primeiro, né, colocamos aqui, oferecemos para as nossas crianças o nosso salmo poema de hoje, tá bom? Juntamente com o versículo de hoje. Legal, né? Então, olha só. Em Deus eu me escondo. Este é o título da nossa lição de número 6. Que coisa maravilhosa! E você pode, olha, já que é em Deus eu me escondo, Salmo 91, aí você pode dizer, mas o Salmo 91, ele é um salmo assim, numa linguagem para pessoas já assim, adultas, né? Mas a gente, não é, transforma toda esta linguagem de uma maneira que a sua criança possa entender. E é lógico que as nossas crianças, elas compreendem, aprendem melhor com visuais, com aquilo que ela possa ver, possa pegar, possa trabalhar, né? Pegar na mãozinha, exatamente a proposta de hoje, com o título do Salmo 91, Em Deus eu me escondo. Ai, que legal! Então vamos lá. O versículo que a gente chama de guardando no coração. Você pode conferir aí comigo, que diz: Tu és o meu Deus. Isso mesmo, tu és o meu Deus. Salmo 91, versículo 2. E aí, como que eu vou ensinar isso para a minha criança? Que tal você pegar aquela bonequinha, aquele bonequinho que está lá no berço, que está lá, né, decorando o quarto do bebê, o quarto da sua criança, e aí você vai, mostra para ele, não é? Coloca os bonequinhos, se tiver como esse aqui, na posiçãozinha, olha que coisa mais fofa, mais gostosa, esses bonequinhos fofinhos, não é? Na posição aí de oração, e você repete a palavra de Deus, isso, porque a sua criança desde pequenininha precisa ouvir a palavra de Deus, e você, né, é preparado para isso. É só você mostrar aqui, mostra a Bíblia e diz, olha, Salmo 91, verso 2, tu és o meu Deus. Que bonitinho, é isso que eles estão
falando. Papai do céu fica muito feliz com tudo isso, não é? Legal, então vamos lá aos nossos recursos didáticos, porque tanto para o bebê quanto para a sua criança de 2 a 3 anos, você utiliza o mesmo recurso, que é falando o texto bíblico de hoje, o versículo com os bonequinhos, tá bom? Agora, os recursos didáticos, quando nós falamos aqui, né, na revista do professor, recursos didáticos, o que isso quer dizer? Didáticos é aquilo que você vai fazer, que você vai produzir e que você vai utilizar para ensinar a sua criança. Esses são os recursos didáticos e, lógico, o primeiro deles é a Bíblia. Você não está ensinando a palavra de Deus? A criança, mesmo sem dominar a leitura e escrita, lógico que não é? As crianças do maternal, mas ela já começa a perceber que o que você está ensinando está aqui, olha, na Bíblia, na palavra de Deus, tá bom? E junto com a nossa revista do professor, nós sempre utilizamos o que a gente chama de lâmina. É uma folha com as figuras para você recortar, para você utilizar. E também nós trazemos como proposta na nossa lição de hoje, sabe o quê? A Casa Família Passarinho, isso mesmo. E agora, né? Se na revista aqui do professor está dizendo, professor, confeccione a casa do passarinho, como é que eu vou fazer isso? Então, pronto, vamos trocar ideia? Vamos lá? Olha só, o que eu fiz, né? Eu percebi, lá em casa eu tenho retalho de tecidos, ou de feltros, ou de TNT, ou emborrachado, né? Que é o famoso EVA. Então, você utiliza o que você tiver, até papéis coloridos. Fica legal. Vamos fazer a casa do passarinho? Salmo 90 diz isso, não é? Então, vamos lá, olha, vamos trocar ideia. A Casa Família Passarinho. Olha o que eu fiz, gente, olha só. Eu confeccionei uma casa de passarinho de uma caixa. Isso não é tão fácil. Você conseguiu uma caixa de papelão. Se você quiser confeccionar uma casa de passarinho grande, você utiliza uma caixa de sapato, mas eu tinha uma caixa pequenininha e eu achei muito fofa. Eu digo, peraí, vou confeccionar isso aqui. O que eu utilizei? Olha só, eu não sei se você já ouviu falar nisso aqui. Isso aqui é manta acrílica, é bem fofinha, tá vendo? Olha só. E aí, você compra em lojas de tecidos, sabe? E aí eu revesti toda a minha caixa com isso, porque eu quero que ela fique bem fofinha para minha criança manipular com tranquilidade. Depois, esse material todo eu fiz só com cola quente, utilizando cola quente, retalhos de tecido e de feltro, tá bom? E aí você pode confeccionar, mas olha, não só isso. Eu quero que o meu berçário lá da minha igreja, neste salmo de hoje... não, peraí, Salmo 91 é a coisa mais linda, não é? E aí você pode decorar, que tal? Desde a porta do seu berçário, olha que fofo, fazer aí, não é? Olha, um mobile. E aí, com esse próprio mobile, você pode também contar o salmo poema de hoje para o bebê, tá bom? Que tal uns passarinhos assim, olha? Aí você pode dizer, sabe o que é? Eu não tenho muito jeito aí com costura. Mas, gente, isso aqui nem passou por máquina de costura, sabia? Isso só mesmo na linha. Deixa eu mostrar para você primeiro o nosso mobile. Olha só, isso aqui de papelão, com feltro, com fitas. E aí, produzimos esse mobile bem fofo, desde a porta do berçário e também da sala das nossas crianças de 2 a 3 anos. Legal, né? Pronto, você pode dar boas-vindas para suas crianças desta forma. E com retalhos de feltro, olha que legal, eu consegui confeccionar meus passarinhos mais fofinhos, mais gordinhos, que as minhas crianças podem pegar, brincar e me ajudar
a colocar no ninho, na casinha deles, não é? Olha só, eu utilizei retalhos de feltro, olha, bem simples, tá vendo? Olha só, com retalhinhos. Esse biquinho é muito difícil de fazer, né? Não, gente, olha só pedacinhos aqui e na linha de bordar eu fui fazendo um pontinho atrás e fui colocando e preparei. Desta forma ficou o meu passarinho, tá certo? Aí você diz, mas espera aí, feltro estampado, essa asa aqui dos passarinhos? Não, gente, olha só, deixa eu mostrar para você. Com feltro branco, olha aqui, olha. Com feltro branco e tinta de tecidos eu consegui estampar a asa dos meus... as asinhas do meu passarinho. Gente, o passarinho é seu, você pode estampar do jeito que você quiser, tá bom? E aí, é muito legal, é muito gostoso, porque quanto mais passarinhos... Quantas crianças você tem em sua sala de aula? São 5 crianças? Que tal você preparar 5 passarinhos, uma para cada uma, porque o que eles querem não é atrapalhar. O que eles querem é te ajudar, tá bom? E aí, você, na hora de contar o Salmo Poema, que é a história de hoje, senta no chão com a sua criançada e você começa a contar para eles. Olha que legal o que diz aí na nossa tela, enquanto você pede ajuda. E você pode dizer, quem quer colocar o passarinho, não é? Olha só, vamos arrumar aqui. O papai, a mamãe passarinho. E aí, na medida que você vai falando o Salmo Poema, você pede ajuda para que eles possam colocar também na casinha. Enquanto você diz, olha, em Deus eu me escondo, com Deus quero morar, nele eu vou descansar. Se em Deus eu me esconder, sei que tudo vou vencer. Como um pequeno passarinho, bem seguro lá no ninho. Eu não tenho medo algum, nem de noite, nem de dia, nem de 1000, nem só de um. O anjo de Deus está comigo, ele é o meu grande amigo. Eu amo o meu Senhor, porque ele é o meu Salvador. Que legal! Pronto, gente! Salmo 91 em forma de poemas que você vai repetir para o seu bebê, para a sua criança de 2 a 3 anos. E não esqueça que a sua criança de 2 a 3 anos, neste momento que você vai lendo para ele o Salmo Poema de hoje, você pode entregar para cada um dos seus pequeninos e eles irão colocar o passarinho lá na casinha onde eles ficam protegidos. E você aproveita e conversa com a sua criança de 2 a 3 anos. É assim mesmo conosco. Em Deus, nós podemos estar guardadinhos, seguros. Em Deus eu me escondo. Que coisa linda, não é? Aproveite, use a criatividade. Faça aí para os seus pequeninos os passarinhos. Depois disso, você já sabe, né? Tem que falar com o Papai do Céu, pede que todos fiquem igual os nossos bonequinhos, mãozinhas assim, em posição de orar, e você diz, querido Papai do Céu, obrigado porque o Senhor me guarda de todo mal. Obrigado, Papai do Céu, em nome de Jesus. Amém. Que legal! Que bacana! Depois tem uma musiquinha de 3 palavrinhas muito legal que diz assim, Deus lhe tem amor. Sabe aquela música que diz, passarinho como vai pelos ares a subir, nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Que coisa linda! Aproveite, louve a Deus junto com a sua criança e eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai ficar guardado no coração do seu bebê e da sua criança também. Vamos lá? Pronto, já contou a história que é o nosso poema de hoje.
Você já orou, já cantou e agora vamos lá à nossa atividade? Olha que legal, gente! Na revista do aluno, olha aí, vem o salmo de hoje, o nosso salmo poema, vem um desenho de um passarinho muito fofinho que diz: Tu és o meu Deus, Salmo 91, 2. Ai, que legal! Vamos lá? Distribua aí giz de cera para a criançada. Olha que bacana! Até o seu bebê pode pintar? Pode, claro. Deixe-o à vontade, a sua criança de 2 a 3 anos também. Lógico que antes você verifica o que a tarefinha aqui, né, está dizendo, as orientações, e oriente a sua criança e deixe-os pintar à vontade, porque uma das propostas da nossa revista do aluno é o quê? Estimular a coordenação motora, né, a percepção, aqui a observação, porque a criança ela já consegue, tá bom? Identificar alguns elementos. E a nossa revista vai ajudar no desenvolvimento, percepção visual e coordenação motora também da sua criança. Vamos lá, gente, mãos à obra. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o trabalho das tuas mãos e não esqueça, a palavra do Senhor, ela não voltará vazia, vai ficar guardada no coração. Então aproveite, ensine a palavra de Deus para as suas crianças e que o Senhor te abençoe neste ministério tão lindo que é o ensino da palavra de Deus aos pequeninos do maternal. Um grande beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Olá, meus queridos professores, papais, titios, toda a família que está reunida aí nessa sala gostosa para assistir mais uma videoaula. Nós ficamos muito felizes quando chega este momento, porque é o momento onde nós, professores que amamos de montão as nossas crianças e queremos ser para elas bênçãos de Deus, então esse momento é especial, onde nós vamos juntos debruçar, né, um pouquinho do nosso tempo para a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, juntamente com a nossa preciosa Bíblia, e juntos nós vamos verificar como fazermos melhor para Jesus, tá bom? Então agora eu convido você que está aí, professor, que tem a sua revista, é muito importante, porque na revista nós temos orientações importantíssimas para que você possa melhorar a cada dia mais o seu fazer pedagógico, o seu momento com a sua criança na Escola Bíblica Dominical. Então nós vamos hoje para a lição de número 6. Vamos lá? Então nós vamos fazer a leitura da primeira página. Acompanhe conosco aí, professor. O nosso tema, esconderijo seguro. Lição de número 6, encontrando o tesouro, está em Salmos 91. O guardando no coração diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91, 2. E o objetivo da nossa lição é ensinar que Jesus é o esconderijo seguro que nos protege de todo o mal. E o vamos louvar, nós temos 2 dicas maravilhosas. Não tenha medo e Deus cuida de mim. E as nossas orientações importantes dizem assim: as providências sobre os recursos visuais da história são essenciais para a compreensão e assimilação do estudo da lição. Portanto, para facilitar o entendimento da criança de como é um esconderijo, providencie um lençol grande de TNT, na cor de sua preferência. E para isso,
convide 3 ou 4 crianças para ficarem debaixo do TNT enquanto você ensina sobre a importância de termos Jesus como o nosso esconderijo seguro. Confeccione 2 asas de anjo, bem bonitas, para serem movimentadas por sobre as crianças na hora da história. Faça o seu melhor e o Espírito Santo abençoará grandemente a sua vida. Ok, professor? Então, nós já começamos a nossa videoaula abençoando a sua vida, para que seja uma bênção. E esta aula de hoje nós temos muitas coisas interessantes. Você vai ver que tudo que nós vamos colocar aqui está na sua revista. E nós já vamos agora para o Guardando no Coração, tá? Que é o primeiro passo aqui depois dessa leitura que nós fazemos. O Guardando no Coração de hoje, nós temos a sugestão para você, a confecção de 6 plaquinhas. Olha aqui, eu já as coloquei aqui no quadro de pregas, porque nós não temos as 6 crianças, conforme é a sugestão da nossa revista, que você convide 6 crianças para estarem à frente e elas vão participar dessa dinâmica de como memorizar a palavra de Deus nas suas mentes e no seu coração. Então, a dinâmica é essa. Você vai convidar as crianças e cada uma vai receber uma plaquinha, tá? E conforme você for entregando a plaquinha, você vai fazendo o quê? A leitura, mas uma leitura calma, uma leitura em conjunto, onde todas as crianças possam repetir cada pedacinho que está escrito do versículo aqui nas suas plaquinhas. Aí eu vou ler agora para você também acompanhar conosco a divisão do versículo que está aqui na sua revista, tá? Essa mesma divisão está colocada aqui para você seguir passo a passo. Então, você vai começar a primeira criança junto com todas e você irá ler com elas. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, 2. Aí você vai poder, depois de repetir algumas vezes, você vai poder misturar, né, as plaquinhas com as crianças, vai mudar a ordem e nisso aí você vai pedir para uma outra criança vir organizar o versículo, de forma que as crianças nessa brincadeira, elas vão aprendendo muito mais, de uma forma bem gostosa, o versículo da palavra de Deus, que diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. É por isso que o nosso título de hoje é esconderijo seguro, refúgio, algo onde a gente pode se esconder, tá bom? Então, esta é a nossa dica do nosso versículo bíblico de hoje. Agora nós vamos para a dinâmica da nossa história. Como vai ficar a nossa história de hoje? Vamos lá? Acompanha com a gente, professor. Esconderijo seguro é o título da nossa história de hoje. Momento muito especial onde você, professor, vai contar uma história linda que está no Salmo 91. Que legal! Então você vai começar a sua história. A sugestão, inclusive da sua revista, é que você comece fazendo umas perguntinhas para as crianças, para que elas possam interagir, elas possam começar a participar efetivamente desse momento tão especial de construção do conhecimento da palavra de Deus. E não se esqueça, sempre perto de você tem que estar a Bíblia, a palavra de Deus, para que a criança possa perceber que tudo que você está falando está pautado aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Aí você vai perguntar para as crianças assim, como o nosso tema é esconderijo seguro, você vai perguntar para elas: quem gosta de brincar de esconde-esconde? Aquela brincadeira que as crianças fazem bastante. Aí deixa elas participarem, elas vão dizer: eu, professora, e tal, e vai ter aquele momento de participação. Aí depois você pergunta para elas assim: o que você faz para se esconder do seu amiguinho?
Aí elas vão dizer, a gente procura um lugarzinho bem escondidinho, né? Aí elas vão participar e você vai dizer, muito bem, é isso mesmo, a gente procura um lugar bem secreto, bem escondidinho, para que o nosso amigo tenha bastante dificuldade de nos encontrar, não é isso? Tá, aí você vai dizer para elas assim também, você sabia, criança, que na nossa vida nós precisamos de um esconderijo seguro para nos protegermos do mal? Aí elas vão ficar paradinhas, pensando, e você vai dizer, veja o que diz o Salmo 91, de 1 até 2. E você pode, inclusive, além de ler aqui, na referência onde você já ensinou para elas na hora do guardando no coração, você pode abrir a sua Bíblia, que é muito interessante, elas também verem o que você está lendo na própria Bíblia, o que diz Salmo 91, 1 e 2. Aí você vai ler para elas assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Uau, crianças! Então Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso esconderijo, que legal! Aí você vai perguntar para elas assim, vocês querem brincar comigo um pouquinho de um esconderijo? Vamos ver, vamos fazer essa experiência? Aí nessa hora, você vai pegar o TNT, que a revista sugere que você leve um TNT o maior que você puder, e aí você chama algumas crianças, 2 ou 3 ou 4, e você vai colocá-las debaixo desse esconderijo junto com você, tá bom? Aí você vai fechar e vai dizer para elas, como é legal nós ficarmos aqui debaixo desse esconderijo, né? Ninguém tá vendo a gente. E aí isso para elas vai ser um momento assim divertido, né? Poderá fazer com outros grupinhos rapidinho, para que não perca também o ritmo da história. E aí você volta e diz, a Bíblia diz direitinho como é um esconderijo. Aqui nós tivemos essa experiência, você vai conversar com as crianças, mas você vai agora entender direitinho o que é um esconderijo conforme a palavra de Deus. Como é o esconderijo de Deus para mim e para você? Aí você vai dizer para elas, no esconderijo do Senhor, nós podemos descansar. Crianças, nós podemos descansar. Como assim, professora? Aí você vai conversar. Muitas vezes nós estamos tão aflitos, tão agitados, tão preocupados, né? Tantas coisas que você, sendo criança, você percebe, né? As crianças, elas percebem. Mas Deus pode acalmar o nosso coração. E nele, quando nós confiamos no Senhor, nós podemos descansar. Isso é uma situação muito importante, isso é uma questão de fé. No meio da confusão, você pode descansar no Senhor. E na escola bíblica dominical, você vai ter todo um tempo bem legal para conversar muitos detalhes sobre como descansar no Senhor. Também no esconderijo do Senhor, nós temos segurança. Nós temos segurança. Assim como um grande castelo, forte e bonito. Ele é construído para que uma família real possa ficar lá dentro, bem segura, longe dos ataques, longe dos inimigos. Assim é Jesus para mim e para você. Quando nós estamos nele, ele é o nosso castelo forte. Você está lembrado? Você vai perguntar das suas crianças, que nas lições passadas nós falamos sobre a nossa proteção em Deus. Deus é o nosso castelo forte. Então você vai mostrar para as crianças novamente que nós, com Jesus, nós temos segurança. Também no esconderijo do Senhor, nós temos livramento. Quantas vezes nós não sabemos de coisas ruins que estão para acontecer conosco, mas os anjos do Senhor, eles estão próximos de nós e eles nos protegem. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampa-se. Uau! Os anjos do Senhor estão próximos de nós. E quantas vezes você vai atravessar a rua
E os anjos do Senhor estão ali protegendo a sua família. Quantas vezes você está no carro, você está na escola, você está brincando e os anjos do Senhor estão te guardando. Você vai falar isso para as suas crianças e você vai poder até sair um pouquinho e lá perto das crianças e falar para elas: olha, o anjo do Senhor te protege, o anjo do Senhor protege a tua família, o anjo do Senhor nos guarda, porque quem fala isso é a palavra de Deus. Você poderá até lembrá-las da história quando você falou do profeta Eliseu, quando vários inimigos, soldados inimigos queriam pegá-lo, prendê-lo. O que foi que Deus mandou? Uma carruagem com anjos, sentados naqueles cavalos com carruagens de fogo, e fez com que todos os inimigos fossem embora e nada de mal aconteceu com o profeta Eliseu. Então, isso é porque os anjos do Senhor, eles nos acompanham. Por isso que é importante nós confiarmos no Senhor, ok? Então, no esconderijo do Senhor, também nós não temos medo. Ah, como é bom nós estarmos em Jesus, porque todas as coisas que causam medo, que a gente fica espantado, às vezes até mesmo um sonho ruim que a gente tem, a gente fica com o coração acelerado, não é mesmo? Mas com Jesus, o nosso coração fica calminho. Jesus tem poder para acalmar o nosso coração. Às vezes, nem mesmo as pessoas acalmam o nosso coração, mas o Espírito Santo de Deus, ele acalma o nosso coração. Por isso, criança, que é importante você acreditar que Deus é o seu maior amigo, que Jesus está com você, porque o seu coração em Jesus, ele fica calminho diante dos medos que surgem na nossa vida. Também, no esconderijo do Senhor, nós temos algo muito importante, que eu considero a Bíblia considera a coisa mais importante, que é a nossa salvação. A nossa salvação em Jesus. Jesus morreu na cruz para perdoar e para nos salvar. Essa mensagem, ela tem que estar em todas as mensagens. A mensagem da cruz, a mensagem de Jesus como nosso Salvador. E por último, no esconderijo de Jesus, no esconderijo de Deus, nós temos o quê? Resposta das nossas orações. Quantas vezes você fica com as suas mãozinhas, pode estar em pé, pode estar de joelho, você fala com o Papai do Céu e mostra para o Senhor a tua preocupação, conta para Jesus. Aí você vai conversar com seu amiguinho assim, com muito carinho, com muito amor, professor. Tá? Você que conhece seus alunos, você sabe muitas vezes a realidade daquelas crianças e você vai poder dizer para elas aquilo que te preocupa, conta para Jesus. Fica no esconderijo de Jesus, porque no esconderijo de Jesus você tem a salvação. No esconderijo de Jesus tudo fica bem. Por isso que nós escolhemos ficar com Jesus. Ele é o esconderijo perfeito para nossas vidas. Ele é o Senhor que nos protege e nos guarda. Tá bom? Que o Senhor possa abençoar. E olha, você pode observar aqui que a sua revista, ela também fala dessa dinâmica, porque enquanto você vai mostrando as figuras, o que você trouxe, que é a sugestão da revista, você também vai complementando com as palavras, que elas são as palavras-chave para que você possa ir conversando com a sua criança. Ao mesmo tempo, se torna um roteiro para você, professor, tá vendo? É algo assim bem legal, bem didático, que você pode ir colocando a palavra descansar, segurança, livramento, não temos medo, salvação, resposta de oração, que justamente são cada objeto desse que você providenciou aí com antecedência na sua casa, e a sua criança pôde ter todo este material para que ela pudesse entender o poder de termos em Deus o nosso maior esconderijo. Tá bom? Vai ser uma bênção a tua aula. Vamos agora para nossas atividades. A nossa atividade de hoje, além daquela atividade que você vai fazer com cada criança na sua revista, tá?
é necessário providenciar lápis de cor, lápis de escrever, o de cor, borrachinhas, tá? Para que as crianças possam fazerem as suas atividades que estão aqui na revista. Aí você vai para a atividade extra, que esta atividade de hoje você já tem que trazer pronta, tá? Traz pronta de casa para dar como lembrança para a sua criança. E aí nós fizemos uma pulseirinha, tá? Olha aí você escreve: Jesus, meu esconderijo. Usa pincéis que eles não mancham, tá? Tem que ser aqueles permanentes para que não possa manchar a pulseirinha caso caia alguma água, alguma coisa. E aqui eu fiz com emborrachado, porque é o material melhor que tem para que você possa fazer e ela fica bem flexível. Você vai e cola com uma cola bem forte, não é a cola aquela de papel, é uma de artesanato, uma colinha mais forte, e você prende, já leva as pulseirinhas para as crianças, ou então pode levar aberta e lá você pode regular conforme o bracinho da criança, mas ela tem que ficar frouxinha para que a criança possa colocar e tirar, tá bom? Então essa é a lembrancinha que você vai dar para o seu aluno, levar para casa, onde está declarando que Jesus é o seu esconderijo seguro, tá bom? E aí, antes de terminar a sua aula, tá? Você já tem cantado louvores, os louvores indicados que são belíssimos. Você vai, a sugestão da sua revista é que você faça recapitulação com as suas crianças, tá? Dizendo para elas, lendo com elas as frases ou as palavras que nos fazem ver que Jesus é a nossa segurança. Em Jesus podemos descansar, Ele é a segurança, livramento, não temos medo, salvação, e Ele é a resposta das nossas orações. E assim você vai encerrar sua aula com muita bênção e suas crianças vão para casa cheia do conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe, professor, e aguardamos você, se Deus quiser, na próxima videoaula. Fica com Deus. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Estamos mais uma vez aqui com a nossa videoaula, trazendo a nossa revista de juniores que tem como tema Salmos de Amor e Louvor. Que bênção! E hoje vamos com a nossa lição de número 6, que tem como tema O Senhor é o meu protetor. E o texto bíblico se encontra em Salmo 91. Guardando no coração, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Salmos 91, versículo 2. O objetivo é ensinar que o Senhor cuida de nós, nos protege e nos abençoa quando somos fiéis à sua palavra. E a sugestão do Vamos Louvar é A Luz do Mundo, Turma do Barulho. Orientações importantes. Professor, o Salmo 91 é um capítulo muito importante do livro de Salmos. Use um chapéu bem grande como um sombreiro para introduzir a história que nos fala sobre a sombra do Onipotente e a sombra desejada pelos israelitas no deserto. Podem ser usadas figuras de leões e cobras para demonstrar os perigos do deserto. Confeccione placas com os pronomes pessoais usados neste salmo: eu, tu, ele. Palavras como livramento, proteção e vitória para apresentar aos alunos. Na introdução da nossa história, que é o Você Sabia, fala o seguinte: o Salmo 91 fala que o Senhor é o nosso refúgio e proteção. Habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sua sombra significa estar sob a proteção do Senhor. Foi provavelmente escrito por Moisés no deserto, onde havia os perigos que cercavam o povo de Israel nos anos em que viveram no deserto. Perigos como armadilhas, leões e cobras, doenças, que são apresentados neste salmo, e coisas que o povo israelita desejava, como uma sombra para a proteção do sol. Podemos observar algo bem interessante nesse texto bíblico: a mudança de pronomes pessoais, em que 3 pessoas falam neste capítulo: eu, tu e ele.
Em Salmos 91, 14, 15 e 16, observamos o próprio Deus falando na primeira pessoa do singular, querendo dizer que, em meio ao sofrimento da vida, os que lhe obedecem receberão as promessas de livramento, proteção e vitória. E aí, algumas figuras que vamos usar. Figura de um leão, de uma cobra e de um sombreiro. Muito bem, então na introdução da nossa história já começamos com um sombreiro, né? Claro, você pode não ter um sombreiro, mas você pode fazer como nós fizemos. Esse aqui é um chapéu comum que você compra no mercado de palha e você pode revesti-lo, ó, com feltro, né? Todo feitinho aqui, colado, né? Ele foi colado, essa parte foi costurada. Então, toda essa parte também, aqui nos detalhes, de feltro, né? E foi colado aqui uma passamanaria, né? Uma cianinha prata, para ficar mais bonitinho. E também nós usamos lantejoulas. Então, você pode fazer um sombreiro, né? Vai ficar bem parecido com o real. Então, esse daqui, você vai fazer a introdução, né? Por que nós precisamos de um sombreiro? Porque o sombreiro nos parece que é um tipo de chapéu que dá uma sombra maior. Então, como nós estamos falando sobre a proteção do Senhor, né, que Ele é a nossa sombra, a nossa direita, a gente vai usar coisas, né, como um sombreiro para a introdução. Também na nossa introdução nós falamos de leão, né, e de cobra, porque o nosso Salmo 91, ele também fala, né, dos perigos do deserto, o leão, né, e também, olha só, a serpente, né? E esse salmo ele fala literalmente, né, do leão e da serpente. Então nós precisamos ter. Se você não tiver um de pelúcia, né, como nós temos aqui, você pode usar figuras certamente. Você também vai precisar fazer pequenos cartões, né, com os pronomes pessoais usados neste salmo. Então é interessante você fazer desta forma, né, para não fazer tudo só colado no flanelógrafo. Então, é interessante você colocar no palitinho de picolé, colar, né, com uma fitinha, para na hora que você for falar, você demonstrar para os seus alunos. Também nós fizemos colado no picolé, né, as palavras, né, que são as promessas que são recebidas por aqueles, né, que estão ali debaixo da sombra do Onipotente, ó, proteção, livramento e vitória. Então, são palavras que nós precisamos ter para que facilite o aprendizado dos nossos alunos. Claro, se você não tiver como fazer, que você pode fazer em EVA, em papel cartão, no material que você tiver, você tem um quadro branco, você também pode escrever, né? Pode escrever para demonstrar essas palavras. Claro que você vai colocar dentro de uma figura geométrica, que pode ser um retângulo, que fica bem interessante para os alunos observarem. E agora vamos aos tópicos da lição de número 6. O primeiro tópico diz o seguinte: Deus é o meu protetor. O segundo tópico, Deus é forte. E o terceiro tópico, Deus é o meu maior tesouro. E a aplicação diz assim: Deus promete que nunca o abandonará, mas irá protegê-lo e abençoá-lo se você for fiel e amá-lo de todo o coração. Muitas crianças querem ser ricas e famosas, como jogadores de futebol, cantores e estrelas de cinema. Mas todas essas coisas passarão, e aqueles que adoram a Deus não colocam essas coisas em primeiro lugar. Para elas, Deus vem em primeiro lugar, e fazer a sua vontade é o mais importante. Que o seu coração seja assim, e Deus seja o seu tesouro, proteção e salvação. No tópico 1, você vai falar com as suas crianças a respeito da brincadeira do esconde-esconde. E você vai perguntar: você já brincou de esconde-esconde? Né? Com certeza elas vão dizer que sim. Então, você vai dizer assim: é muito bom quando nós encontramos um esconderijo, né? E que ninguém nos acha. Assim mesmo, nós podemos conversar com elas a respeito da proteção de Deus. Como podemos nos esconder, né, debaixo das asas do Senhor. É muito bom, porque o Senhor, Ele é a nossa proteção. Ele nos guarda de
todo mal e também nos protege do perigo, né? E a Bíblia diz também no Salmo 91 que ele é a sombra. Então nós usamos aqui a figura de uma árvore, que é a figura 6.1, né? Para mostrar, olha só, que essa criança está protegida do sol escaldante, né? Aquele sol, meu Deus, que racha a terra. Então, uma árvore, né, bem frondosa, bem bonita, bem grande, ela vai nos proteger dos raios solares. Então, essa figura também serve para você estar comentando sobre a proteção de Deus, né? Sobre o sol, como o sol queima e como a árvore nos protege. Assim é o Senhor, nos protege também dos perigos e de todo o mal. Assim também, quando somos fiéis, somos protegidos, assim como a mamãe passarinho, né, protege os seus filhotes, que é a figura 6.2, assim também o Senhor nos protege. Olha só que interessante falar sobre a proteção da mamãe passarinho, né? A mamãe, ela guarda ali os seus filhotinhos, assim também o Senhor. Ele nos guarda e nos protege com as suas asas poderosas, né? Então é algo interessante para apresentarmos às nossas crianças essa figura, né, da mamãe passarinho com seus filhotinhos no ninho. Muito bem, nesse tópico 1 ainda, nós vamos falar sobre o Senhor nos livra das armadilhas do diabo. São muitas armadilhas que o diabo coloca, né, para que os seus filhos caiam. Mas também há ataques como doenças, né, que circulam pelo mundo inteiro. Então, por isso precisamos da proteção do Senhor. Então, nessa outra frase, nos protege do perigo, o Senhor nos protege do perigo, de todo perigo, né? Das doenças, dos ataques, né? De qualquer coisa, o Senhor, ele nos protege. Se temos a fé e o sangue de Jesus, nos tornamos indetectáveis, ou seja, o diabo nem nos enxerga. Por isso, nós temos que estar em oração, pedindo do Senhor a sua proteção, a segurança que vem do céu, tá bom? Então não esqueça, né? Falar sobre que Deus é o nosso protetor é algo muito importante. Muito bem, então a figura 6.3, né, nos mostra aqui uma situação de perigo, né? Onde nós vamos falar que o Senhor é forte, Ele é forte e poderoso, né? Ele envia os seus anjos para nos proteger, qualquer que seja o perigo. E muitas vezes a gente passa por situações que nem imaginamos, né? Os livramentos que o Senhor nos dá. O Senhor é forte e poderoso e Ele nos livra de todo perigo. Nessa situação, o que é que nós estamos vendo aqui? Um terremoto, né? Nós temos aqui, ó, o chão todo rachado, né? Então é uma situação de perigo iminente, né? E quando nós confiamos no Senhor, que nós pedimos a sua proteção, Ele envia os anjos para nos proteger, para nos livrar. Então é muito importante, né, comentar que o Senhor é forte, Ele pode todas as coisas. Ele pode nos dar o livramento de qualquer situação, seja de terremoto, seja no mar, né, na situação de um barco afundando, seja qualquer tipo de perigo. Nós precisamos confiar no Senhor, que Ele é a nossa proteção todos os dias. Nesse tópico 3, iremos comentar sobre como somos vencedores em situações, né, que passamos dificuldade. Muitas crianças têm muitos medos, né? Tem medo do escuro, tem medo de não passar de ano, tem medo que seus pais se separem. Então as crianças, elas têm muitos medos. Então, nós, com essa figura, nós mostramos que nós somos vencedores. Nós temos um tesouro poderoso, que é o Senhor, né? Se nós confiarmos no Senhor, se nós formos fiéis ao Senhor, Ele vai nos livrar de qualquer situação. Então, aqui também nós comentamos sobre problemas, claro, familiares, que as crianças sempre têm, problemas na escola, problemas com as suas notas, problemas com o bullying, né? Que isso aí é algo comum, mas que não pode acontecer. Nós temos que ensinar nossas crianças a não praticar o bullying, né? Porque isso machuca o coração. Mas nós sabemos que as nossas crianças, elas têm muito medo. Então nós precisamos passar, né, essa segurança. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor, Ele nos guarda, o Senhor nos protege. Então nós precisamos ensinar a oração e determinar que o Senhor, Ele vai mandar os seus anjos, vai nos guardar, vai ser a nossa proteção. E aí
nós vemos o garotinho vencendo, né? Nós somos mais do que vencedores, porque nós temos o Senhor Deus conosco, né? E aí nós vamos aqui para ver as palavras que nós iremos usar neste tópico, né? As promessas de Deus para nós. Então ele promete que as nossas orações serão respondidas. Ele também promete a proteção do nosso lar. Ele promete a certeza que nós temos da vida eterna, força para vencer, né? E vida longa, se nós cumprirmos algumas coisas que a Bíblia diz, né? Para termos a vida longa sobre a terra, que é principalmente, né, honrar os nossos pais. Então nós precisamos ensinar muitas coisas para nossas crianças. E usando, né, as figuras, as palavras, isso ajuda a fixar, né, no seu coração aquilo que nós queremos ensinar, os princípios e as verdades desta aula. E principalmente aqui, ó, as crianças precisam ter um relacionamento com Deus, para que essa segurança, essa proteção, né, esse esconderijo, ele possa se tornar real. Isso tudo é realmente no reino espiritual, mas que ele vem a este mundo físico quando nós temos fé, quando nós amamos ao Senhor e quando nós oramos, que é algo muito importante, tá bom? Ensinar para as nossas crianças. Materiais necessários. Nós vamos precisar da figura 6.1, que é a árvore, 6.2, aves e seus filhotes, 6.3, anjos protegendo, 6.4, criança vencedora. Baixe as figuras do QR Code da revista do professor. Imprima as figuras, recorte, plastifique as figuras. Aí as figuras, né, que nós já mostramos, a figura da mamãe, passarinho e seus filhotinhos. Aqui um perigo iminente, que é um terremoto, e a criança vencedora, aquela que confia no Senhor. Outros materiais, né? Você vai precisar também uma árvore, um guarda-sol, uma nuvem, para apresentar formas de se proteger do sol. Frases como relacionamento pessoal com Deus, o Senhor nos livra das armadilhas do diabo, nos protege do perigo. Prepare um mural com as promessas de Deus, proteção do lar, força para vencer, oração respondida, vida longa, certeza de vida eterna. Prepare, você sabia, materiais que constem nas orientações importantes. Apresente as figuras no flanerógrafo ou em cartazes de acordo com o texto. Então, ao lado, nós temos aí, né, as nossas frases e também as figuras que nós precisamos usar. Então, as figuras que podem nos proteger do sol: a árvore, né, a nuvem e também o guarda-sol, né? São tipos de proteções aqui no nosso mundo, né? Aqui na Terra, né? Porque a proteção espiritual só vem de Deus. Agora vamos confeccionar o visual do versículo, olha só. E as nossas 3 figuras que já falamos delas: a árvore, o guarda-sol e a nuvem. E o nosso versículo diz assim: ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Salmos 91, versículo 2. E agora, o nosso visual já está pronto. Você pode confeccionar com o material que você tiver aí na sua casa, na sua igreja, tá bom? Pode usar emborrachado, papel cartão, cartolina, tá bom? Esse eu fiz, né, no computador e imprimi na gráfica. Então está aqui, ó, o Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu, olha só, guarda-sol, protetor, tu és o meu Deus. E, por último, a nuvem, eu confio em ti. Salmo 91, versículo 2. Que maravilha, né? Tenho certeza que os nossos alunos vão gostar. E agora, usando a nossa revista do aluno, eles irão escrever o versículo aqui, ó, nesta árvore, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e até a nossa próxima videoaula.